Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre diversos assuntos, todos eles relacionados ao pedido de visto, a VFS e dentre outros assuntos que têm acontecido também nessas últimas semanas, têm aparecido aí na mídia e tem muita gente me perguntando, meio desesperado. Eu vou tentar acalmar vocês e explicar quais são essas novidades, são até boas. E no final do vídeo também eu tenho uma super surpresa para vocês, totalmente gratuito, que pode te ajudar, inclusive, nos seus projetos aí quanto a imigrar, tá? Já está até online, é um domínio virtual, vocês vão ver ali um projeto muito bacana. Vou te fazer esse convite, não vai ter custo nenhum. Se você quiser participar, vai estar disponível. Mas não pula lá pro final, assiste o vídeo todo, tem muita coisa bacana aqui pra gente conversar, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, o meu nome é Rainer, tá? Eu sou advogado no Brasil e em Portugal, atualmente neste vídeo. Futuramente também tem outros projetos em relação a outros países, tá? A gente tá vendo aqui algumas parcerias, tô vendo aqui algumas credenciais, mas por enquanto essa é a minha especialidade, né? Eu trabalho com isso já tem bastante tempo. Se você não conseguiu olhar ali o meu Instagram, eu já postei, eu acho que já tem mais de 20 bolinhas ali de pessoas que tiveram aprovação dos seus vistos, eu sempre estou colocando ali, fora os 130, mais de 130 contratos que nós estamos cuidando. Então, só para você entender, o que eu estou dizendo aqui não é mero achismo, é baseado nas minhas credenciais como advogado. Até chegou uma carteira bonita aqui para mim, ó, tá vendo? Eu postei lá nas redes também, essa aqui é do Brasil. Como advogado e, obviamente, também com experiência, de vários contratos que a gente está cuidando aí só de novembro para cá. Fora os outros, né? A maioria dos contratos de agora são esses de procura de trabalho. E para você que é novo e você também que já me acompanha, um beijão para todos vocês que me acompanham. Dá um like aí, me dá essa fortalecida, compartilha nos grupos e tal. Ajuda o meu canal a crescer, tá bom, pessoal? Eu gosto muito de fazer isso aqui, de passar aqui informação gratuita, me dá essa força. O que a gente vai tratar hoje no nosso vídeo? Vou ler agora aqui para passar certinho para não ter erro, mas depois da vinheta. Pessoal, nós vamos falar primeiramente sobre a questão do que a VFS tem pedido em relação ao visto de procura de trabalho, tá? Nós temos aí algumas dúvidas que são bem insistentes, nos comentários. Inclusive, se você tem dúvidas sobre qualquer situação, pode colocar nos comentários aí, que de acordo aí com o meu tempo, eu respondo todo mundo, pessoal. Eu tento responder todo mundo. Se alguém ficou sem resposta, me desculpa se eu não vi, joga em outro vídeo que eu vou ver lá e uma hora eu vou responder, tá bom? Mas muita gente me pergunta sobre essa questão. Ah, mas é só reserva de volta? Aí a estadia, como é que faz? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês hoje uma ata notarial, tá? E eu vou falar sobre ela. Isso aqui está no site da VFS, tá? O site, os e-mails, tudo explicando. Para você não precisa ter medo. Se eles estão dizendo que é dessa forma, tem que ser feito do jeito que eles orientaram. E eu vou explicar isso um pouco melhor sobre essas reservas e um apanhado geral aí sobre algumas coisas que estão acontecendo em relação às datas do visto. Eu também quero conversar com vocês sobre o que fazer depois que chega em Portugal. Ou seja, o seu visto foi aprovado, e agora? Aí vamos lá. Tem agendamento? Não tem agendamento? A data está correta? A data está errada? Então, eu vou te dar uma pincelada sobre isso. Se não aconteceu com você, talvez pode ter acontecido com seu colega, com um familiar, então isso pode ser muito útil para vocês. Nós tivemos aqui uma inscrita que passou por esse problema, e a gente orientou ela, e temos também uma cliente, que está tendo problemas com relação à questão de contratação, e a gente já passou aqui os panoramas, o que ela deve fazer para tentar dirimir, e vou compartilhar com vocês publicamente também. Uma outra coisa que é interessante a gente conversar aqui também, pessoal, é no momento de passar na imigração. Mesmo com a sua aprovação do visto, o que está acontecendo na imigração, como você deve se comportar, Obviamente, vou te explicar aqui o que você deve fazer dentro da legalidade, quais os conhecimentos que você deve ter, para poder ali argumentar se eventualmente você for interpelado. Isso é normal, tá? A imigração não é inimiga de ninguém, pelo contrário, é a nossa amiga. Ela quer impedir que aconteçam irregularidades no país, que entrem pessoas que vão cometer ilícitos, etc, tá bom? Então eu vou te orientar a como se portar, o que falar, principalmente para aqueles casos que são um pouquinho peculiares, aquelas pessoas que têm família, por exemplo, e tem menores envolvidos, eles não podem pedir o visto procura de trabalho, por exemplo, não pode ir como acompanhamento familiar, ou ainda, você está indo com visto, mas o seu cônjuge não. O seu cônjuge ele vai passar realmente só uma temporada, depois ele vai voltar para ver se gosta do país, Então eu vou abordar isso nesse tema também, ok? E por fim, aquele convite que eu já adiantei lá na frente. Então tá, vamos falar primeiro, pessoal, dessas exigências que a VFS ela tem feito em relação aos comprovativos. Se a gente tem um checklist, ali tem os critérios objetivos e depois tem os critérios subjetivos, que é aquilo que eles pedem, a interpretação deles em relação àqueles objetos que estão ali no checklist.
Então, você tem que ter foto 3x4, você tem que ter PB4, né? Esse problema do PB4 seguro viagem, assim, aparentemente já está sendo resolvido, tá? A gente está tendo um probleminha também com a manifestação de interesse, até esqueci de falar. Pessoal, não manda ela antiga, tá? Antes eles não estavam implicando, agora eles estão implicando, tá? Ela tem que estar mais recente possível. É só fazer de novo manifestação de interesse do IFP, tá? Se você ainda não fez, tem vídeos aqui explicando sobre isso. Mas enfim, você tem ali uma lista e você tem que seguir essa lista. Acontece que às vezes o que está pedindo ali não está muito claro. E aí você pergunta para eles como resolver isso. Eu preciso de título de regresso. O que é um título de regresso? Né? O que eu preciso então comprovar para a imigração ali, na verdade, para o consulado? O que eu preciso comprovar de título de regresso? Aí eles falam, você não precisa comprar a passagem. Você só precisa fazer reserva. Inclusive, eles estão brigando com as pessoas que estão comprando passagem. Não é para comprar, você não sabe se o visto vai ser aprovado. Então, esse título de regresso pode ser, né, uma reserva. E aí que entra a situação. Mas que reserva é essa? Quantos dias? É 10 dias? É 5 dias? É um mês? Pessoal, tem vários tipos de reserva. Se eu olhar na Smiles, por exemplo, tem reserva até mais longa, mais cara, na Azul. Né? E tem reservas que você vai pagar R$30, R$90 na TEP. Tem vários tipos. Tem que olhar a sua situação e como que você vai colocar isso dentro do seu processo, tá? Mas é possível sim, e é o que eles dizem, tem que ser o quê? Uma reserva. Eu tenho casos que a reserva, ela durou pouquinho, a pessoa comprou, enviou e passou direto, né? Vários casos, né? Os últimos todos nós estamos fazendo com reserva, a grande maioria, né? Com reserva. Por quê? Porque é o que eles estão orientando. No começo, eles estavam confusos, agora não, é reserva, tá? E aí, mas Rainer, de onde você tira isso? Só porque eles falaram no e-mail? No e-mail eles podem mudar de ideia. E se mudar de ideia, como é que eu faço? Aqui, ó, tem uma ata notarial. Para quem não sabe o que é uma ata notarial, olha aqui, ó. Para quem não sabe o que é uma ata notarial, é um instrumento público, aonde o tabelião, ele dá fé, ele diz o seguinte, olha, veio até mim fulano de tal, com o arquivo tal, dizendo que isso é do site tal, eu fui lá conferir e realmente esse arquivo está lá no dia tal, a tal horas. Tá? Então chegou, eu peguei aqui, se você olhar lá no site da VFS, no FAQ, ali onde são as perguntas mais recorrentes, eu vou deixar um link aqui para você ver, lá está claro, está transparente, não é para comprar passagens, você não deve comprar passagens, então somente as reservas. A VFS, o consulado não orienta que você compre passagem antes do seu visto estar aprovado, tá bom? Então aqui, se você olhar aqui, está mais para o final. Eu acho que está na penúltima, aqui está separado em páginas, né, pessoal? Mas você tem que dar uma olhadinha. É só você descer, dar Ctrl F e escreve aí passagem, que você vai ver o que eu estou dizendo. Então, papai, ele não inventa, não tem, pelo amor de Deus, gente, não tem como, faz do jeito que eles estão pedindo, tá? É o contrário. Na verdade, eu vejo que se você está comprando passagem, isso até é negativo, tá? Eles estão brigando já brigando com algumas pessoas que estão aí presencialmente. Por que você comprou passagem? Não é passagem, é reserva. Então, essa aí é uma primeira coisa. Mas e se eles mudarem de ideia depois, Rainer? Bom, se mudarem de ideia depois, para isso que serve essa ata notarial, em breve eu vou colocar num arquivo lá naquele projeto que eu coloquei isso aqui publicamente, para você argumentar e, se for o caso, recorrer. É melhor você recorrer e evitar perder dinheiro, né, do que você comprar agora e ser negado. Sabe por quê? Se você recorrer, você vai gastar 400 e poucos reais a mais, vai atrasar o seu processo, mas você não comprou nada. Você consegue se organizar perfeitamente. Agora, se você gastar recurso, depois como é que você vai reaver isso? Não tem jeito, vai entrar na justiça contra eles? Quanto tempo vai demorar? E não é, gente, não é tanto culpa assim, não. Você imagina que você tem um efetivo X, aí chega 3 bilhões de processos acima do que você tem costume de fazer. É bem difícil isso, tá? Então, vamos se organizar assim, pessoal. Segue o que eles estão dizendo e pronto, você resolveu o problema. É isso aqui que eu queria trazer sobre a ata notarial. E eu queria falar agora, eu já vou passar da parte explicada na imigração. Tá, mas aí você disse, você voltaria naquela data, você apresentou o título de regresso, mas ele expirou. Na hora de você passar, ele não vale. E tem um outro problema. Eles pedem também as reservas da sua estadia, os 120 dias que você deve estar ali. E na hora de passar na imigração? Como é que você vai fazer? Porque aqueles 120 dias provavelmente você já cancelou, né? Então, pessoal, olha só. Se o seu passaporte ele vem com uma data, depois eu vou explicar dessas problemáticas, né, se vier sem data, mas se ele vem com a data X até a data Y, você tem 120 dias dentro daquela data, você tem que obedecer a data de validade do seu visto, né? Vai vir no passaporte colado bonitão, vai ter lá a data de início e a data de fim da validade do seu visto. Você tem que ir dentro daquela data, obrigatoriamente. Beleza. Só que aí chegou. Você não tem passagem de ida, porque você só comprou reserva, lembra? E você não tem também lugar para ficar, você já cancelou, eventualmente essa reserva, você demorou muito, você já cancelou. E você falou que ia para lá, através do quê? De uma carta e intenção. Essas eram as suas intenções, uma expectativa. Mas e agora, como cumprir a legislação no momento de passar? Simples. Vamos lá, presta atenção aqui, ó, look at my eyes, ó, papai, presta atenção. Como que você cumpre isso?
Primeiro, né, a sua reserva. Vamos falar da sua reserva de estadia. Pessoal, reserva 120 dias de novo, porém, na data que você for entrar. Talvez você não vai conseguir entrar no dia, o início do seu visto. Você vai conseguir entrar só 30, 40 dias depois por causa do valor da passagem. Mas não tem problema, você só tem que entrar antes do seu agendamento, tá? Porque você entrando antes do seu agendamento, você consegue ali uns 30, 40 dias, talvez conseguir um trabalho e se apresentar no CEF, conseguir residência. Agora, se você não conseguir fazer isso, no dia da entrevista você vai falar, no dia do seu agendamento, olha, eu não consegui trabalho ainda, tá? Eu vou pedir então para postergar por mais 60 dias. Pronto, você não vai ter tanto prejuízo assim, tá? Eu estou falando na perspectiva de economia. Por quê, pessoal? Porque se você tiver que comprar passagem de um dia para o outro, ela é muito cara. Agora, se você comprar 30, 40 dias depois, nem tanto. Você só não pode entrar no país depois do seu agendamento. Você deve entrar antes, alguns dias antes, pelo menos uns 30 dias, né? Antes. Geralmente os agendamentos estão vindo lá para o finalzinho, tá? Então não tem problema. Você entra uns 30, 40 dias depois do início, mas antes, pelo menos os 30, 40, talvez até mais, da sua entrevista no CEF, do seu agendamento, para levar os seus documentos, tá? Quais os documentos devo levar no CEF? Atualmente o CEF ele ainda não atualizou essa lista. Eu estou falando embasado aí semana passada, tá? Teria que dar uma olhada essa semana, entrar em contato. Mas basicamente estão usando a mesma lista da manifestação de interesse. Então você vai precisar apresentar um contrato de trabalho, você vai precisar apresentar o quê? Você vai precisar apresentar um atestado de morada junto de freguesia e você vai precisar apresentar NIS, você vai precisar apresentar suas condições de subsistência. Tem a lista, eu acho que eu vou colocar ela aqui no link para vocês. Eu vou olhar aqui, vou até aproveitar e ver se já tem atualizado. Mas se não tiver atualizado, é isso que você precisa apresentar no dia do seu agendamento. Mas aí o que acontece, pessoal? Qual que é a grande problemática, então? Quando você for passar na imigração, para fazer tudo isso, você precisa então apresentar a passagem de volta, não só a sua estadia, os 120 dias de estadia, mas também a sua passagem de volta. E aí que entra, olha, se você vai comprar ela daqui a 30 dias, né, você talvez consiga comprar ida e volta flexível, aí sim gastar um pouquinho mais. Para essa volta, se você conseguir um trabalho, você joga ela para daqui a 2 anos, quando você for visitar o Brasil. Ou ainda fazer uma reserva da volta, só que a reserva da volta é bem possível que pode não ser aceito. E eu estou dizendo isso, pessoal, por quê? Por quê? Porque se, de fato, é para fazer isso, e é isso que está passando, é só as reservas, no dia que você for passar na imigração, eu acredito que em breve eles vão exigir isso. Eles vão exigir olhar, mesmo que você tenha visto, tá? Então, aí vem já uma implicação. E já te digo mais, é bem provável que nos próximos meses, aí, de julho para frente, eu acredito de julho, agosto para frente, depois dessa autorização de residência temporária que está sendo fomentada, ela entrar em vigor, o ano que vem, quando o ETIAS entrar também, vai apertar muito para quem entra como turista, muito. Né? Se de fato a pessoa for como turista, não tem problema nenhum. Ou se ela tem que tiver uma justificativa por que ela está adentrando ali com a permissão Schengen. Tá? Mas então a gente tem essa situação. Eu acredito que dessa forma é a melhor forma possível. Você economiza, né? Se você não entendeu, põe aí nos comentários que eu resumo. Né? Mas basicamente, você conseguiu o seu visto, né? Mas você não comprou a passagem, você só apresentou reservas. Então você vai fazer essa reserva, né? Você vai fazer a compra da passagem de ida e de volta para 30, 40 dias depois do início do seu visto, que fica mais barato, e você tem que entrar antes da sua reunião, tá? Antes do seu agendamento CEF. Pronto, essa é a primeira coisa. E a estadia? A estadia, pessoal, você faz os 120 dias de novo, porém se secciona. Você pega assim, ó, 5, 15, 10, 90. Você pega 10, 10, 10, 90, um exemplo. Né? E no momento de passar na imigração, você fala, cadê suas reservas? Estão aqui. Se você ficou esses 10 dias e conseguiu um outro lugar, você cancela o resto. Tá? Você só tem que ver as regras do Booking, daquela sua passagem, se você fizer pelo Booking ou por outro, de quando você pode cancelar sem ônus. Desse jeito, você está cumprindo a legislação e, de fato, pode cancelar e ir para um lugar melhor. Ou, se você quiser também procurar um relocation antes de ir para Portugal, é uma opção. O problema do relocation, pessoal, é que tem que ter muito cuidado com golpe, tá? Muito cuidado com golpe. Mas beleza, então. Passou na imigração, lá no momento você mostrou a sua reserva, você mostrou sua passagem de volta, não tem por que você ser negado. A sua história é verossímil, você vê o quê? Procurar trabalho. Perfeito. Chegou em Portugal, qual é o problema? Eu vou voltar aqui depois, pessoal, para falar de quem tem família. Mas vamos lá, vamos continuar. Chegando em Portugal, qual é o problema? Juntar aquela lista que eu falei, que está aqui no link da descrição. Você precisa daqueles documentos. Então você vai ter que ter um lugar, vai ter que ir na junta de freguesia, vai ter que fazer algumas certidões, pedir ali para quem estiver te alocando, sublocando, seu senhorio, enfim. Aonde você estiver, você vai precisar desse documento para pegar esse atestado de morada. Aí você vai ter que abrir seu NIF, vai ter que ter um representante fiscal, vai ter que abrir o seu NIS, vai ter que fazer a papelada toda.
Fez essa papelada, levou até o CEF, tranquilo. O grande problema é que um dos documentos, né, é o fato gerador desse visto, é o procura de trabalho. E boa parte das agências de emprego, e até mesmo o próprio IFP, em alguns IFPs, eles estão exigindo a manifestação de interesse para poder te cadastrar em banco de oportunidade de trabalho. E aí você não tem manifestação de interesse. Então como é que você faz isso? Você deve ir até o CEF e pedir uma certidão. O CEF já está emitindo essa certidão. Uma outra coisa que você faz, você pega a sua manifestação de interesse do IFP, você pinta ela de amarelo. A manifestação de interesse sua está onde? Está aqui, ó, mostra. Ah, não, mas essa não vale aqui, é porque essa aqui está com a do CEF junto. Ó. Agora mudou, agora é essa aí. Essa manifestação de interesse é outra situação, agora é assim, ó, porque eu vim com o vídeo de procura de trabalho. Tá? Então é uma forma de você tentar argumentar. Uma outra seria fazer uma notificação extrajudicial ao IFP, tá? Esse aí serve mais para o IFP, não para as empresas, né? O IFP explicar, olha, eu tenho que fazer essa notificação, porque na lei tal está escrito assim, perere. Você tentar resolver essa problemática caso o IFP não aceite ali a sua confirmação da manifestação de interesse, que inclusive pode ser um documento no futuro que o CEF pode pedir quando ele atualizar a lista, tá? Mas isso aí é mais para frente, a gente tem que esperar, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é que se durante o período você não conseguiu o seu trabalho e de fato você quer ficar em Portugal, você foi procurar trabalho, você quer ficar, aí sim, estourou os 120 dias, estourou os mais 60 prorrogáveis, aí você poderia entrar com a manifestação de interesse para continuar se você não conseguir sua residência, mas isso é horrível porque você vai ficar 3 anos aí talvez sem residência. Porém, aí que vem a situação que está confundindo a cabeça da galera. Existe uma portaria que faz menção, artigo 87A, da residência temporária. Nós não sabemos exatamente como vai ser essa residência temporária. A gente sabe que quem entrou legal tem direito de pedir e ela vai poder sim ser renovada. Ela não é um cartãozinho, aquele título, o AR, aquela bonitinha, ela vai ser um papel que você tem que levar junto com o seu passaporte e ela serviria, né, para todos os fins, a princípio. Eu não acredito que vai ter diferenciação entre os tipos, né, de comprovação de residência, do plástico para o papel, mas eu acredito que para conseguir fazer essa residência a gente vai ter algumas problemáticas, algumas dificuldades, principalmente quanto fila e demanda, tá? A princípio, essa portaria ela veio para regularizar essa galera aí de 2021, 2020, 2022 para poder resolver a situação, 2021, 2022. Quem entrou agora em 2023, se, né, já entrou em vigor, mas se já colocarem ali a prática administrativa de como aplicar pela plataforma virtual, vai ser online, né, se colocaria aí, será que você vai poder entrar? Né? Você que entrou em 2023, será que vai poder? A gente não sabe. O que a gente sabe é que na prática as coisas não são tão rápidas assim, porque a demanda é muito grande. Mas seria uma válvula de escape se eventualmente você não conseguir trabalho, tá? Então assim, o ideal ainda e sempre será ir com visto. Eu acredito que essa ferramenta vai ser um remédio para algumas coisas que acontecem, que a pessoa não conseguiu resolver no Brasil, como por exemplo, né, aí eu volto naquele assunto, pessoas que estão vindo sem data de agendamento no CEF, o visto está vindo com a data de ida e data de volta muito defasada, muito diferente, por exemplo, do casal, não conseguiu resolver, enfim. Se por algum motivo você não conseguir fazer o seu agendamento para pegar a sua residência, esse seria o melhor remédio ao invés da MI. Mas a grande vantagem com visto é ter a certeza do seu agendamento para pegar a sua residência, tá? Então tem gente falando, visto não vai servir para nada mais, para quem é da comunidade de língua portuguesa, CPLP, para que eu vou pegar visto? É melhor ir como turista. O cerco vai fechar, tá? Eu tive aqui uma inscrita que ela teve um problema quanto à questão da data do agendamento do marido, né? E teve um problema em relação à data de emissão do visto dela. Ela pediu uma data, eles deram uma data errada. Ela entrou em contato com o consulado, ficou quase 40 minutos, conversou com eles, foi presencialmente, levou e eles vão acertar. Já falaram, já vão acertar, vão trocar aqui para você e vão te enviar. Aí o que acontece? Na verdade vão te enviar por quê? Porque no mesmo dia eles ligaram, já está pronto, mas ela já tinha ido embora, aí não conseguiu voltar. Então agora está esperando chegar pelo correio. No caso dela, especificamente, ficou pronto no mesmo dia, tá? Essa retificação. Então, se o seu veio com a data equivocada, diferente do que você colocou no seu formulário, é possível você fazer assim. Mas o meu veio com data passada, né? Chegou atrasado. Aí, só lamento, né? Infelizmente, você pode tentar ponderar isso, mas foi a data que você pediu. Aí foi uma questão de logística. Talvez depois a gente pode até fazer um vídeo só sobre isso. O meu veio faltando 10 dias. Mas eu acredito que isso não vai te comprometer porque você pode postergar ele por mais 60, tá bom? Agora, se veio sem agendamento, você tem que ligar para lá e pedir para colocar o link de agendamento. Senão você vai ter que chegar no CEF, quando chegar em Portugal, e ficar um tempão lá esperando esse agendamento. Agora, por fim, né, em relação a essa situação de visto, tudo que eu falei lá no início, antes de falar da surpresa,
eu quero falar com vocês das pessoas que, por exemplo, né, o marido teve o visto aprovado e a esposa, ela não pediu visto agora, ela não vai para Portugal agora. Ela pensa em ir só ver se aprova que o marido vai ficar lá um tempo, ou ela vai ver se gosta do lugar. Então é possível sim uma pessoa ir com visto de procura de trabalho e o cônjuge com visto de turista. Não tem problema nenhum isso. Porque não é visto de turista, pessoal, é a permissão Schengen. Você pode, brasileiro, né, ele pode adentrar no espaço Schengen e ficar por 90 dias e estender por mais 90. Então, isso pode acontecer. Você vai acompanhar o seu cônjuge para conhecer, etc. Mas você não tem agendamento. Se você está pensando em trabalhar, é bem provável que vai começar a dar problema no futuro, porque eles vão começar a cortar. Eles já estão criando uma forma de conseguir a residência provisória e a gente não sabe como que isso vai funcionar, né? A manifestação de interesse vai acabar? Não, pessoal, eu acredito que ela não vai acabar, tá? Ela tá na legislação, não foi revogado o artigo, né? Mas o cerco e a forma, vocês sabem disso, pessoal, na prática, como que vai funcionar, eu acredito que isso vai ter uma fiscalização muito maior e no futuro, esse medo das empresas em pedir manifestação de interesse para não tomar uma coima, o governo está contratando uma pessoa irregular, manifestação de interesse, a pessoa está ali resguardada, ela está pedindo isso. No futuro vai ser o contrário. Você tem visto para o trabalho? Tenho. Aí eles vão e baixam uma portaria falando, não, manifestação de interesse, você vai ter que realmente esperar. Fazer por recibo verde, se for por contrato de trabalho, tem que talvez tomar uma investigação maior. A gente não sabe como vai funcionar, são muitas dúvidas. Mas o ideal, se você realmente está entrando com o seu marido, você como turista, né, ou vocês, esposa ou marido, um entrando, o cônjuge, né, entrando com visto e outro como turista, é realmente para conhecer. Ficar ali uns meses e falar, olha, eu não gostei não, você pode, você já arrumou trabalho, mas vamos voltar, não gostei. Sabe porque o pessoal não tem como o cônjuge vai na frente, fala que gosta, fica lá, o outro vai, não gostei daqui não, quero ir embora. E aí? Vai acabar o casamento? De forma nenhuma. Então, isso é uma possibilidade. E a mesma coisa com os filhos. Às vezes você não consegue deixar seus filhos com alguém naquele período, você não tem, mas esse primeiro período de 3 meses você fica com ele, depois tem talvez algum parente que pode ficar com seus filhos, tá? E tem pessoas passando nessa condição. O que não pode, pessoal, é você ter uma penca, né? Você tem 8 filhos, 5, 10 filhos e você não tem condição comprovada de ter subsistência deles nesse tempo que vai ficar lá. É só isso, tá? Passar com eles não há problema. Eles têm a permissão sim de passar. E é isso que você precisa conversar com a imigração. Agora, você tem que provar. Você tem dinheiro para manter essa galera toda, né? Para manter você, sua esposa, 2, 3 filhos, 5 filhos, 1 filho, não importa. Você tem dinheiro? Não, oficial, eu trouxe aqui os comprovativos, eu vim aqui, a minha esposa veio conhecer, eu não quero ficar longe dos meus filhos e da minha esposa, ela só vai ficar em casa mesmo, olhando o que for, vai me ajudar a procurar uma vaga, depois eu faço o reagrupamento se for o caso, né? Ou ela volta, e volta com o menino, porque hoje não tem ninguém para ficar com o menino. Eu não sei a sua história, mas é só para você ter uma ideia de como funciona. Não é desespero, ai meu Deus do céu, e agora? Não, tem jeito. Essas são algumas das soluções em relação ao seu caso concreto. Você tem que estudar o seu caso concreto, né? Assiste o meu vídeo, consome conteúdo. No site do CEF tem a legislação completa. Leia, procure um advogado para te auxiliar, tá? Não tem problema nenhum, isso aí você consegue sim dirimir desde que você vá com a verdade, Mais uma vez, falcatrua e sacanagem tem que se ferrar, tá bom? Vamos fazer as coisas direito. Porque chegou, não é brincadeira, chegar num país com pouco recurso, muitos filhos, aí não tem jeito, você vai passar aperto. Vai organizado, aonde vai ficar, cuidado com golpe, entendeu? Vai planejado, bastante economia. Comecinho de imigração é difícil, às vezes tem que trabalhar com coisa que não tem costume, dói, é difícil, tá bom, pessoal? Então tá bom. E vamos agora para o final, eu acho que eu não esqueci de nada. Eu estou começando um projeto, chama imigrar.org. Já está online, se você clicar aí tem um link. Ali eu vou colocar notícias sobre imigração. Eu vou colocar dicas sobre pedido de visto. Tudo isso que eu falo aqui, eu vou colocar tipo num formato de e-book, só que eu não vou vender para ninguém, online. Você vai lá e vai clicando nos posts, vai lendo ali sobre os tipos de visto, quais documentos, as problemáticas, né? E eu estou convidando você que mora na Europa, que mora nos Estados Unidos, que mora em outro país, não importa, na Ásia, na África, não importa qual continente você esteja. Você mora fora? Conta para nós qual foi a sua experiência, quais foram as suas dificuldades, né? Eu vou criar um login para você nessa plataforma, você vai poder escrever ali as suas experiências para as pessoas conhecerem a sua história. Aí você vai criar uma comunidade, às vezes você pode até divulgar. Então, pessoal, e aí hoje eu estou trabalhando com isso, com aquilo. É legal, é uma comunidade colaborativa, um ajudando o outro. Outra coisa, neste imigrar.org eu vou colocar, né, eu vou até procurar uma pessoa para fazer isso, igual eu disse, a gente está no comecinho, né? Eu vou colocar alguém para só ficar procurando oportunidade de trabalho. Nós vamos começar com Portugal e alguns de TI de Canadá, Estados Unidos, vagas de emprego internacionais. Então a gente vai colocar ali e você vai poder cadastrar o seu currículo também. Então a ideia é essa, eu quero criar uma comunidade colaborativa. Se você tiver interesse
Eu vou deixar o link aqui para você deixar o seu e-mail. No futuro a gente vai entrar em contato com todo mundo que quer fazer isso. Nesse link você vai mandar o seu e-mail e quando já tiver tudo certinho a gente vai mandar tutorial, como que preenche ali, como preenche aqui, como colocar o seu currículo. Né? Se você quiser contribuir contando a sua história, né? Blogar, né? Escrever no nosso blog, como é que você faz? Então esse é o projeto. Eu quero criar essa comunidade para que a comunidade brasileira se fortaleça, né? A nível internacional. Acontece muito, pessoal, infelizmente, às vezes o brasileiro chegar em outro país ele ficar desunido. Ele achar que o brasileiro é inimigo dele, pelo contrário, a gente tem que se fortalecer. Onde nós estivermos, nós temos que nos fortalecer. Então essa é a ideia do emigrar.org. Se você chegou até aqui, eu acredito que o meu conteúdo foi muito relevante para você. E você tem, por favor, me dá aí o seu like. Você tem que me dar o seu like, compartilha, me ajuda, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Espera aí. Bom, eu acho que eu não esqueci nada não, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.